Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e este é o nosso quadro 1001 Respostas Bíblicas. E nós queremos saudar a você que já é integrante aqui do nosso canal, você que já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Você que não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho de notificações, deixe o seu like e principalmente compartilhe os nossos vídeos com todas as pessoas que você conhece. Nós estamos com esse projeto de responder as perguntas que os nossos amigos, nossos irmãos têm feito aqui no nosso canal. E a pergunta que nos chegou hoje, ela veio de uma amiga que fez o seguinte questionamento: os meus sonhos, eles podem predizer o futuro? Esta é a pergunta que foi feita e que nós queremos, com o apoio da Palavra de Deus, estar respondendo a esta pergunta. Nós encontramos na Palavra de Deus vários episódios de sonhos, de pessoas que tiveram os seus sonhos, tiveram as suas visões. Algumas delas encontraram respostas, algumas cumpriram, ou podemos dizer que a maioria delas, não todas elas, tiveram respostas aos seus sonhos. Os seus sonhos produziram alguma mudança nas suas vidas. Nós começamos ali com Jacó. Jacó teve um sonho e ele estava lutando com um anjo, e aquilo transformou a vida de Jacó. Depois nós tivemos o sonho de José. Nós temos o sonho de José, e ele sonhou o sol, a lua e as estrelas se dobravam perante ele, e ele interpretou e ele passou, para a sua família. A interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Um teve um desfecho feliz, enquanto o outro teve um desfecho não tão feliz. Depois, o próprio José interpreta o sonho de Faraó, quando ele fala a respeito das vacas gordas e das vacas magras. E as vacas magras comiam ali as vacas gordas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então o Faraó teve esse sonho e José foi e interpretou. E por causa dessa interpretação que José fez, José ganhou o lugar de número 2 no Egito. Entretanto, um episódio que nós podemos considerar de maior relevância destes sonhos aí, que nós podemos ajudar, que vai nos ajudar a responder o questionamento da nossa irmã, é o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve um sonho, mas ele se esqueceu do sonho. Então ele convocou todos os sábios ali da Babilônia, e ele queria saber a interpretação do sonho. Então os sábios deveriam não só contar para ele qual era o sonho, e também a sua interpretação. E aí eles ficaram numa situação complicada. E falaram: mas meu Senhor, como fazer isso? O Senhor pelo menos nos contar o sonho, nós poderíamos até dizer qual é a interpretação, mas nós não sabemos nem o que o Senhor sonhou. Pois é, mas vocês vão ter que me dizer, senão eu vou matar todo mundo. E aí então Daniel ficou sabendo dessa história. E o que Daniel fez? Daniel foi, orou a Deus, e Deus mostrou para Daniel qual seria o sonho de Nabucodonosor e também a interpretação deste sonho. E aí então Daniel chega na presença do rei e aí fala: olha, o sonho foi o seguinte: havia uma estátua imensa, e aí a cabeça dessa estátua era de ouro, o seu peito e os braços eram de prata,
O ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de barro e ferro. Quando estava no esplendor desta estátua, as pessoas ali se admirando a beleza desta obra, veio uma pedra e, caindo sobre essa estátua, destruiu essa estátua de forma que ela virou pó. E esta pedra que caiu sobre a estátua, ela cresceu, se tornou uma grande montanha e dominou toda aquela área, toda aquela terra. Passado algum tempo, o próprio Daniel teve um sonho. E este sonho que Daniel teve foi semelhante ao que o rei Nabucodonosor havia sonhado, entretanto com outra roupagem. E este sonho, ele está aqui, nós vamos ler esse sonho, está no capítulo 7 do livro de Daniel, que fala assim: no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, uma coisa interessante, quando você sonhar, é bom que você anote. O sonhou, aquele sonho te incomodou, anote. Faça como Daniel. Daniel escreveu o seu sonho para uma posterior interpretação. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava dormindo durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dada mente de homem. E aí ele continua relatando. O segundo animal era como um urso, o terceiro animal era como um leopardo, e o quarto animal era um animal que não tinha uma forma definida. Ele chama, no versículo 7, que era um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Se a gente for analisar, os 4 animais eram animais diferentes. Eram animais, mas tinham algumas características, né? O primeiro era o leão, ele tinha asas de águia. O urso tinha na boca, trazia 3 costelas entre os dentes, né? O leopardo tinha nas costas 4 asas de ave. Então não eram animais que nós poderíamos dizer literais. Eram animais simbólicos. Eles simbolizavam alguma coisa. Porém, o quarto animal era algo mais terrível. E aí Daniel, diz o texto no versículo de número 9, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E aí Daniel continua falando que ele continua na sua visão, ele continua olhando. Foi tirado o domínio dos 4 animais.
E ele continuou olhando. No versículo 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu o seu ancião de dias, e o fizeram achegar-se diante dele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Este sonho de Daniel, que foi semelhante, né, ao sonho do rei Nabucodonosor. Daniel agora já estava no reinado de Belsazar. Daniel ficou preocupado e ele foi buscar então a interpretação. Olha só, um sonho ele tem de ter uma interpretação. Um sonho, dependendo das situações que lhe acontecerem, e principalmente se você ficar alarmado, ele precisa ter uma interpretação. Principalmente esse sonho. Daniel ficou alarmado, ele foi buscar a interpretação. E aí, no versículo 16, diz Daniel: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro. São 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Irmãos, o que nós podemos dizer? A pergunta que foi feita é que o meu sonho, ele é um prenúncio de alguma coisa que vai acontecer. Pode acontecer alguma coisa e me pode ser revelado através dos meus sonhos. Nós vimos aqui vários exemplos de servos de Deus que tiveram sonhos e pessoas que também não eram servos de Deus, que tiveram sonhos, tiveram a sua interpretação e foram, as suas interpretações revelaram um futuro para a vida deles. Entretanto, nós precisamos observar que nem sempre a interpretação ela é literalmente aquilo que vai acontecer. Por exemplo, no caso de José, quando ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas estavam se dobrando perante ele, ali indicaria que seria o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Porém, a mãe de José acabou falecendo e ela não se dobrou perante ele. Agora, no caso que nós estamos olhando aqui de Daniel, a diferença foi que para o Nabucodonosor as imagens foram de uma forma diferente. Os personagens, vamos dizer assim, do sonho de Nabucodonosor foi diferente dos personagens do sonho que Daniel teve. Porém, o resultado espiritual foi o mesmo. A pedra que caiu na estátua e destruiu, levando a estátua a ficar em pó, né? Transformou a estátua em pó, nós podemos dizer que é o Filho do Homem que, no sonho de Daniel, recebe todo o poder do Ancião de Dias e ele passa esse poder para os santos. E esse poder fica de posse por toda a eternidade na mão do Filho do Homem e dos seus santos. Aqui nós temos a interpretação, nós poderíamos dizer que no sonho de Daniel foi mostrada toda a história da humanidade. Desde o tempo de Daniel, a partir daquele momento até um futuro próximo de nós.
Daniel estava ali, mas após aquele reino que estava dominando os judeus, haveriam outros reinos que iriam dominar sobre a terra. Entretanto, estes mesmos reinos cairiam e levantaram outro reino, mas ia cair também. Um outro reino iria se levantar, mas também ia cair, até que viesse o Filho do Homem e colocasse um final nessa história e o reino viesse a ser por toda a eternidade. O que nós vemos aqui é Deus revelando para Daniel a história da humanidade, a história da redenção e transformação e vida eterna para toda a humanidade, que aceitasse a presença deste Filho do Homem como o Salvador, como aquele que viria trazer para a humanidade o descanso das guerras, o descanso das lutas, o descanso das suas situações que causavam alguma tribulação, alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que eles estavam vivenciando. Mas esse mundo, segundo esse texto, o sonho de Daniel, no capítulo 7, o mundo como nós vivemos, o mundo como estavam vivendo as pessoas, em determinado momento haveria uma transformação e tudo ia ser novo, haveria uma mudança, e essa mudança seria uma mudança eterna. Agora, você poderia me dizer, então, o meu sonho, pode trazer uma perspectiva futura para a minha vida, baseado nessas informações? E eu diria para você, pode acontecer. Existem pessoas que sonham, têm visões, e essas visões se transformam em eventos futuros, ou parecidos, ou diferentes, ou exatamente iguais ao que foi sonhado. Agora, são situações comuns? Não. Da mesma forma que na Bíblia, os casos foram poucos. Um caso ali, um caso aqui. Não houve aquela situação de muitos casos de pessoas que sonharam e tiveram seus sonhos interpretados e aquilo que elas sonharam se transformou numa realidade futura. No Novo Testamento são pouquíssimos os casos que assim aconteceram, de pessoas terem sonhos ou visões e essas visões se transformarem numa realidade. Então, eu posso dizer para vocês que existe sim um determinado simbolismo nos sonhos e que eles precisam, em determinado momento, ser interpretados. A busca pela sua interpretação, como Daniel fez, foi buscar alguém que pudesse interpretar para ele. Em algum momento, o sonho que você tiver, ele pode e deve ser interpretado por alguém que tenha um conhecimento na área. Mas eu posso dizer para você também, com toda certeza, afirmando não por desconhecimento de causa, que na maioria das vezes os nossos sonhos eles são recordações do dia que você estava vivendo, o dia anterior, ou de algum período, uma semana, mês, ou até anos anteriores. E na maioria das vezes, os nossos sonhos, eles são simplesmente recordações, imagens, que não vão trazer nenhuma consequência grave. Então descansa em Deus. Daniel teve a interpretação e depois que teve a interpretação, a ordem foi: Daniel, descansa o teu coração. Porque isso é para dias muito longos. Então, da mesma forma, eu posso falar para você hoje: descansa o teu coração. Você sonhou? Busca uma interpretação. Mas se não tiver interpretação, descansa o teu coração. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem e manda sua pergunta também para nós, para que a gente possa juntos ver o que a Bíblia fala e tentar responder de acordo com aquilo que Deus colocar no nosso coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família, no nome de Jesus.